Vamos começar com o tema. O tema é a apostasia. A apostasia. O que nos chamam a nós de apóstatas, pois este é o tema. Bom, Atos 21, verso 21. Os apóstolos se molestaram com Paulo, por isso que vamos ler agora. Quer dizer que os apóstolos de Jesus Cristo não conheciam ao Evangelho da Graça. Eles conheciam Jesus de Nazaré, suas doutrinas, mesclado com Moisés. E então se entristeceram por algo que Paulo fazia. Lhes deu muita tristeza e o chamaram à parte. Estou falando dos 11 apóstolos. Há algo que temos que pensar, porque Deus escolhe a 11 apóstolos que não conhecem a Escritura. Porque Paulo era um estudioso das Escrituras, e quando se deu o pacto da graça, disse: isso foi o que disse o profeta Jeremias, isso foi o que disse Oséias 6, isso foi o que disse Isaías, isso foi o que disse Jeremias, isso foi o que disse, e assim. Então a ele foi fácil. Mas Deus escolheu a 11 pessoas que não seria fácil por um propósito. Os 11 apóstolos, o que acontece é que, como diz que são apóstolos de Jesus Cristo, você pensa que são santos. Não, Deus também escolheu a Judas e o meteu aí como apóstolo, e Judas sempre foi diabo desde o princípio. E mais, desde a Escritura, milhares de anos profetizaram de Judas, que vinha um que iria vendê-lo por 30 moedas de prata. Ou seja, Deus escolheu 11 homens corruptos, que Deus sabia que iam se opor à verdade por um plano que Deus trouxe assim. Mas Paulo não. Paulo, quando leu isso, é exatamente o que dizem os profetas. Paulo era um homem educado. Bem, foi educado aos pés de Gamaliel, que era um professor de teologia daqueles tempos. E então, por isso, quando eles viram a Paulo fazer isso que vamos ler, se molestaram. E vejam o que diz o verso 21. Diz: mas foi informado quanto a ti, que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem a seus filhos, nem observe aos costumes. Veja, ou seja, Paulo disse: e o que? Vocês se molestaram? Claro, Tico, porque o nosso é Moisés. Diz: mas é que se vocês creem em Jesus Cristo, Moisés não tem que te interessar para nada. Ao contrário, eu ensino, olha, aos judeus, ainda que sejam judeus que fiquem com Moisés, mas ainda os judeus, Paulo dizia, apostata. Então o tema de hoje é apostasia. O que significa apostasia? Apartar-se de um ensinamento. Nós todos somos apóstatas, eles têm razão. Nós apostatamos da mentira que eles creem. Com razão, a nós nos chamam de apóstata, mas isso é o que nós somos. Diga: eu sou um apóstata da mentira. Tem pessoas que têm medo dessa palavra, eu apóstata? Pois eu digo, eu sou o primeiro dos apóstatas. Me encanta ser um apóstata da mentira. Apostatar significa simplesmente separar-se de. Você apostatar do fogo para não se queimar. Então, Paulo, quando viu o ensinamento do céu, eu imagino que Paulo disse: Senhor, mas quem deu a lei a Moisés? E Deus respondeu a Paulo: pois recorda que ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis e ouviu muitas coisas. Imagino que fez perguntas quando eu fui ao paraíso, que eu fiz perguntas também, e ele as me respondia. E então Paulo disse: mas quem deu a lei? E ele disse: eu dei a lei. E por que tem que apostatar dela? Porque não serve agora. É como um remédio serve até que chegue o melhor. Sim. O que você prefere? Ir a Miami Beach em uma bicicleta ou em um automóvel?
Você prefere ir nadando daqui a Porto Rico ou pegar um avião? Você prefere enviar uma mensagem à sua família na patinha de uma pomba ou através de um fax? Pois Deus deu a eles um pacto com defeito, que era muito bom. Sabe por quê? Porque Adão havia pecado e seu pecado foi transmitido a todos os seres humanos, incluindo os profetas, Moisés, todos eram pecadores. Maria era uma pecadora, José era um pecador, todo mundo era pecador, não porque fizeram algum mal, porque o primeiro homem, Adão, pecou, e logo o pecado passou a todos os homens, e as mulheres, e as crianças. Quando uma criança nascia, era concebida em pecado. Por isso Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Mas se acaba de nascer, já é um pecador? Sim, porque isso não é pelo que você faz, é por imputação. Adão pecou, logo todos pecaram. Cristo morreu, e todos os escolhidos, todos foram escolhidos. Não por te portar, a salvação não é um feito teu, é um feito dele. A perdição foi um feito dele e a salvação foi um feito dele. De ti nada sai. Tudo é de lá. Isso você tem que entender, senão cai nas garras da religião. Porta-te bem para ser salvo. Outro dia eu perguntei a uma irmã daqui e lhe disse: como está se portando? Ela me disse: mal. Pois está bem. Você está se portando bem? Pois tente. Então, a palavra apostasia significa apartar-se de. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br